Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar mais uma vez sobre Alex Poatan, ele que lutou neste final de semana, defendeu mais uma vez o seu cinturão, fez a luta da noite, então ganhou lá a sua grana, enfim, espetacular a performance dele. E ele dentro do octógono ainda deu entrevista e falou ali sobre subir de categoria para os pesos pesados, falou de descer, né, que descer não vai acabar descendo, porque o Strickland que treina com ele ali deve fazer a luta contra o Dricus du Plessis, né, a revanche entre eles e tal. Então o mais provável ou é ficar na categoria e defender ali, talvez contra o Ankalaev ou o Rakic, depende de quem vencer, ou mesmo subir de categoria. Não está definido, mas são os dois caminhos mais prováveis. E eu vi agora aqui no site da ESPN uma declaração do Tom Aspinall. Perguntaram para ele sobre o Poatan. Tom Aspinall, que é o campeão interino do peso pesado. Lembrando, a gente tem um campeão linear que é o Jon Jones, mas o Jon Jones enfrenta o Stipe Miocic e segundo o Jon Jones ele não luta mais. E o Miocic, eu também tenho minhas dúvidas, né? Caso ele vença o Jon Jones, que eu não acho que vai acontecer, não sei se ele continua também. Então é muito provável que o Tom Aspinall seja promovido a campeão linear. Mas enfim, eu já vou continuar falando sobre isso. Vamos ver o que o Tom Aspinall falou aqui. Até lá. Você tem alguma mensagem para o Alex Pereira? Tem a legenda aí, não vou ficar falando, né? Message. So the guy's a superstar in the sport, so do whatever you want. But if we meet, for sure, I think we're both on the same page. It's going to be for an undisputed heavyweight title. So maybe see you next year at some point. Like I say, I've got a lot of respect for Alex Pereira and what he's done in the sport, and especially in a short amount of time. But if we're going to make it happen, it's going to be for the undisputed title. So. Bom, tá aí. Essa foi a declaração do Tom Aspinall. Eu acho que é mais ou menos por aí mesmo, né? Eu acho que se a luta entre eles acontecer, tem que ser pelo cinturão incontestável, né? Pelo cinturão linear, porque o Jon Jones, como eu disse, nessa futura luta aí de Tom Aspinall e Poatan, Jon Jones não deve estar mais, deve estar aposentado. Se for o próprio Miocic que venceu o Jon Jones, que eu acho muito difícil, talvez ele também não esteja por ali. E mesmo que tivesse, né? O Tom Aspinall e o Miocic poderia unificar o cinturão e depois o Poatan subir. Enfim, mas o Miocic ganhar do Jon Jones eu acho bem difícil. Então, o Tom Aspinall, eu achei legal a postura dele, né? Fez ali o seu elogio, o seu reconhecimento ao Poatan. Realmente, o Poatan é uma super estrela. Pra mim, já falei aqui, é a maior estrela atual do UFC, né? Mesmo o Jon Jones, entre aspas, estando ativo com luta marcada, eu acho que o Jon Jones não tem o mesmo apelo, a mesma torcida até que os próprios gringos têm pelo Poatan. Então, eu acho que hoje o Poatan é uma estrela até maior do que o Jon Jones, o que é bizarro, né? Um cara brasileiro com mais admiração do que o próprio Jon Jones, porque o Jon Jones está no final da carreira, não está mais ali no shape em si, está longe do auge, né? E o Poatan vem brilhando, fazendo muita luta num curto espaço de tempo, mesmo tendo muitas dificuldades, enfim, tem todo o personagem dele ali, né, que a galera gostou bastante. Então, não tem McGregor, não tem Jon Jones, nenhum nome hoje é mais comercial do que o próprio Poatan. E, inclusive, este argumento serve pra gente saber qual pode ser o caminho que o UFC vai tomar, né? Então, eu acho que entre colocar, se o Ankalaev vencer o Rakic, botar pro Poatan, às vezes o UFC pode dar um jeito, porque o UFC parece que não quer muito botar o Poatan com o Ankalaev. Pode ser que eles peguem o Poatan e coloquem lá com o Tom Aspinall, o que eu não acho ruim, tá? Eu acho que é justo sim o Ankalaev disputar o cinturão, caso ele vença o Rakic, né? E se o Rakic vencer, também acho que seria justo o Rakic disputar o cinturão. Mas eu particularmente gosto mais da ideia de ver o Poatan lutando nos pesados contra o campeão que seria o Tom Aspinall, né? Hoje é o campeão interino e pode ser que no futuro aí o linear, né? Eu acho que é mais interessante. Primeiro porque o Poatan tem a chance de se tornar campeão em 3 categorias, algo que ninguém nunca fez na história do UFC. Então, para mim, isso já vale muito. E é aquilo, ele pode não só fazer isso, mas como ele pode até escolher, né? Se ele for campeão lá, se ele continua lá e deixa o Ankalaev se virar com meio pesado ali, pode até abandonar a categoria, enfim, ele tem escolha do que fazer, porque nos pesos pesados é aquilo, ele tem outros adversários, né, que ele pode enfrentar, que às vezes vai ajudar a vender, porque no meio pesado ele já venceu alguns, já deu uma limpada ali, né, então pode ser um caminho para, às vezes, não se preocupar com o Ankalaev, enfim, não sei qual a decisão dele. De qualquer forma, eu acho, já falei isso, vou falar aqui de novo, né? Eu acho uma luta muito difícil pro Poatan enfrentar o Tom Aspinall, né? Por alguns motivos, né? Peso pesado já vai ser difícil, né? E o Tom Aspinall é um cara que é rápido para peso pesado, não é um peso pesado lento, o que ajudaria o Poatan, né? Pegar um cara peso pesado mais lentão e tal, pro Poatan seria ótimo. Mas o Tom Aspinall é muito rápido, bate muito forte e ele tem principalmente, acho que é o pior, né? O pior atributo do Tom Aspinall para o Poatan é que ele é muito bom de grappling, né? Ele derruba
derruba bem, ele finaliza muito bem. Então, assim, é um cara que, além de ser peso pesado, tem um jogo que não casa muito. Então, é uma tarefa muito difícil o Poatan vencer um Tom Aspinall no peso pesado. Porém, a gente sabe que o Poatan surpreendeu muitas vezes, né? Pô, ele chegou no próprio UFC e fez o caminho que ele fez, né? Ele enfrentou todo mundo ali, foi ganhando. A gente viu ele tendo dificuldade, né? Na luta contra o Adesanya, ele venceu a luta, venceu, mas ele tinha perdido todos os rounds, né? Ali, então tava uma situação difícil, no máximo tinha ganho um round, né? Mas virou a luta e acabou ganhando. Mesmo depois perdendo da Adesanya, voltou, foi campeão na outra categoria e foi vencendo os nomes ali, nomes difíceis, né? O Prohaska é um nome difícil, ele venceu 2 vezes. Então eu acho que seria interessante essa subida, e o Tom Aspinall, pelo jeito, está aberto, e o Tom Aspinall não é besta, é óbvio que ele está aberto à luta, porque se ele perder é ruim? Tá, é um pouco ruim, porque ele perdeu de um cara da categoria de baixo, mas se ele vence, que segundo as bolsas é o mais provável, ele venceu a maior estrela, então para ele é ótimo, ele vai ficar muito mais conhecido, e ele sabe que o jogo dele casa com o do Poatan. Então se por um lado a gente tem o Aspinall que pode ganhar muito mais fama e visibilidade ganhando do Poatan, já que o John Jones não vai estar mais, então não tem esse outro nome para ele, né? Então ele ganharia muito enfrentando o Poatan e vencendo, e o Poatan, por outro lado, ele meio que só ganha, porque se ele sobe e ganha do Tom Aspinall, ele é campeão de 3 categorias, venceu o nome sensação, que é o Aspinall e tal, então ele ganha muito com isso, e se ele perder, é meio que o natural, porque, cara, o cara lutou no médio, foi campeão, lutou no meio pesado, foi campeão, subiu pro pesado, que não tá bem longe de onde ele era de origem, que era o médio, e perdeu, cara, normal, ninguém vai criticar o Poatan, né, tipo, subiu e perdeu do Tom Aspinall, ninguém vai falar, esse Poatan não é de nada, ele perdeu do Aspinall, não, é o esperado que ele perca mesmo, a surpresa vai ser se ele vencer, né, e é isso que aumentaria demais o legado dele. Então, eu vou falar aqui, eu prefiro que o UFC case realmente Aspinall e Poatan. Mas você não quer ver o Ankalaev ou o Rakic com o Poatan? Cara, seria legal também, mas eu acho que com o Aspinall, que é um campeão de outra categoria e tendo a chance de conseguir o terceiro cinturão, é mais legal, né? Então, vamos ver aí o que vai, os desdobramentos, né? A gente tem aí o John Jones e o Miocic. Se eu fosse chutar, eu acho que o John Jones ganha ali do Miocic, realmente aposenta, e aí o Aspinall seria o cara promovido ao cinturão linear, ou caso não seja de forma direta, às vezes podem colocar, né, o Tom Aspinall ali e o Poatan meio que valendo justamente essa promoção ali do cinturão, né? Que eu acho que o John Jones aposentando e tendo um campeão interino, eu acho que automaticamente o Aspinall viraria o linear, né? Mas aí seria a primeira defesa ali do linear na mão do Aspinall contra um Poatan. Enfim, vamos ver, né? O que eu acho é que para o UFC é muito interessante que o Aspinall seja o próximo adversário do Poatan, porque eu acho que venderia muito mais do que o Ankalaev com o Poatan, mesmo tendo uma rixazinha ali de Poatan e Ankalaev. Enfim, vamos descobrir qual que é o futuro do Poatan. Já dei minha opinião, mas eu quero saber a opinião de vocês aqui embaixo. Vocês preferem qual luta? Preferem, temos 3 possibilidades, né? Vocês preferem o Poatan com o Rakic, o Poatan com o Ankalaev ou o Poatan subindo lá e tentando tomar o terceiro cinturão do Tom Aspinall? Qual vocês preferem? Eu já dei minha opinião. Eu prefiro o Tom Aspinall nos pesos pesados, mas quero saber aqui embaixo o de vocês. Deixem um like no vídeo se vocês gostaram, se inscreve no canal, ativa o sininho, cria sua conta lá na Stake, o link tá aqui no comentário fixado e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!